Olá, estamos começando mais um Conexões Saudáveis. E hoje a gente está aqui com o doutor Camilo. Veio aqui, ele é neurologista, ele é formado pela UFMG, ele é neurologista pela Santa Casa de BH e ele está aqui com a gente vai falar um pouco sobre o Alzheimer. Então, doutor Camilo, fala um pouquinho para nós. Antes, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado, Leila, por poder fazer parte do seu projeto. Ai, obrigada. Muito feliz nessa presença e poder falar sobre um tema que realmente me interessa muito, um tema que eu tenho estudado muito ao longo dos anos e uma quantidade muito grande de pacientes com essa doença estão aos meus cuidados. As minhas redes sociais eu me comunico diretamente com a família dos pacientes com demência e Alzheimer especialmente. Então realmente é um tema que eu gosto muito de falar e espero que eu possa ajudar a tirar suas dúvidas, ajudar a audiência também referente a esse tema. Os comentários que vocês quiserem fazer, as dúvidas que vocês quiserem tirar, vocês podem escrever lá nos comentários que eu vou respondê-las todas. Então, espero que esse momento seja agradável para nós dois. Eu tenho certeza, gente, que esse podcast vai valer super a pena. Porque a gente vai aprender mais, a gente vai aprender sobre o cuidado, vai aprender o que na verdade, porque a gente tem tantas dúvidas, né? A gente fala tanto sobre o Alzheimer e tal, sobre a demência e tal, mas a gente não tem um especialista para poder explicar para a gente. E o doutor Camilo está aqui para exatamente isso. E eu queria te fazer uma pergunta, doutor. O que o senhor gostaria que toda a família soubesse antes de receber esse diagnóstico do Alzheimer? Assim que ele recebe, o que ele precisa saber? É uma pergunta ótima, de verdade. Assim, eu acho que o mais importante é entender que o diagnóstico de um Alzheimer não é o fim. É muito comum, quando se tem um diagnóstico de um pai, de uma mãe, do esposo, da esposa, com Alzheimer, acreditar que é o fim, que não tem mais nada a ser feito. Isso é uma grande mentira. Realmente é uma doença que existe uma necessidade de cuidado muito grande, que existem características peculiares a ela. Afinal de contas, a característica principal do Alzheimer é um declínio, né? Uma piora progressiva das funções cognitivas, quer dizer, da memória, né? Da comunicação, da capacidade de orientação. E isso vai causar um aumento na dependência, uma diminuição da autonomia. O paciente ele passa a cada vez precisar mais da ajuda do filho, da filha, do esposo, da esposa. Mas é importante entender que tem muita coisa a ser feito pelo ente querido, né? Tem muitos passos, né? Dentro dessa jornada de cuidado, pode-se fazer muita coisa. Realmente, o Alzheimer é uma doença que não tem cura. Até o presente momento, os medicamentos eles só diminuem a velocidade de progressão da doença, mas uma série de cuidados podem ser oferecidos a ela, para melhorar a qualidade de vida, seja através de estímulos cognitivos, alguns exercícios para estimular a memória, atividade física, cuidado com relação ao sono. Então, muita coisa tem a ser feita por ele. Uma coisa que eu percebi que eles precisam de ter regras, eles precisam de ter horários mais fixos, mais... Sim, a rotina é muito importante. Um horário certo para acordar. Mais fixos, né? Um horário de se alimentar no café da manhã, um horário para almoçar, um horário para tomar um banho, um horário para jantar, um horário para deitar. É importante ter realmente essa rotina. Essa rotina vai ajudar muito no cuidado e até para o próprio paciente se sentir mais seguro. Isso vai trazer também mais segurança para o cuidador familiar. E eu vejo que, às vezes, quando a rotina ela é quebrada de uma forma muito intensa, existe uma tendência
ocorrer uma agitação, ocorrer até mesmo eventos de agressividade. Claro, é aceitável algumas mudanças referentes ao horário. Tem coisa que não está no controle. Por exemplo, às vezes ele não quer almoçar naquela hora. Naquele dia ele não quer almoçar aquele horário estabelecido. Você vai deixar ele sem comer? Não vai. Você vai forçar ele a comer? Não vai. Então você vai ter um jogo de cintura para oferecer aquela refeição no momento posterior, né? No banho. Eu dou banho na minha mãe, no meu pai, ou auxilio no banho, que é até o ideal, né? Auxiliar, afinal de contas, se o paciente com a demência de Alzheimer tiver capacidade de fazer algo simples que seja ensaboar o rosto, você tem que permitir isso, você tem que permitir a autonomia dele do paciente ao máximo possível. Então, ele não quer tomar banho naquela hora. Você não vai forçar de tomar banho. Então, você vai tentar, claro, de alguma forma negociar ou encontrar alguma estratégia para naquela hora tomar o banho, mas se não deu, tem que esperar. Então, existe uma flexibilidade que ela pode vir a acontecer, mas o importante é não confrontar, não bater de frente. É importante também a gente trabalhar a questão da aceitação do cuidador, da família, para poder entender a condição. Né? Isso facilita muito. É um dos pontos que eu bato muito na tecla. Eu estou gravando um curso direcionado para a família de pacientes com Alzheimer ou outras demências, e nesse curso eu falo muito da importância da aceitação, de tentar encurtar o máximo possível a fase de negação, que é normal. Mas à medida que você está negando, você não está se preparando e você não está oferecendo o melhor cuidado para o seu familiar. Quando você aceita, você passa a se preparar mais, você passa a buscar mais informações, você passa a procurar pessoas que estão passando por por aquela mesma situação que você, ou você também passa a procurar pessoas que passaram por aquilo, ou buscar informações. E isso vai refletir diretamente no cuidado do paciente. Então, é muito importante a aceitação. É um dos pontos principais. Existem alguns pilares, né, que estão diretamente relacionados com o melhor cuidado do paciente com Alzheimer. Um dos pilares é a aceitação. Encurtar ao máximo o processo de negação, que é algo natural, mas que não pode ser permanente. E teve algum caso assim que marcou você? Algum caso que você estava tratando, que você estava ali passando, igual o que eu queria. A pergunta, na verdade, você já teve alguém dentro da sua carreira? Sim. Uhum. Você já teve alguém que te marcou, ou algum familiar, alguém muito próximo a você? Eu acho que um dos pontos que sempre são delicados é quando você tem um paciente muito jovem com um diagnóstico de uma demência de Alzheimer, onde os filhos passam a virar os cuidadores diretos do pai ou da mãe. Então, eu já tenho, né, alguns pacientes jovens com menos de 60 anos que estão com o processo, né, de doença de Alzheimer, de demência de Alzheimer, e são pessoas que o que se espera delas não é realmente o aumento da dependência, não é uma doença que vai diminuir a autonomia dela. O que espera delas é cuidar do filho, cuidar do esposo, trabalhar, né, ter uma vida realmente produtiva. E quando isso ocorre com as pessoas que têm uma idade um pouco mais precoce, é algo que realmente, para o profissional, por mais que nós desafiador, tentamos, né, assim, separar, realmente tá naquela posição de profissional, é desafiador, não é algo fácil. E ver o quanto que isso causa uma mudança na rotina
da família. E ninguém está preparado para ter um familiar com Alzheimer, ainda mais nessa até porque faixa é um processo de idade, degenerativo, né, processo doutor? degenerativo. Então, algumas pessoas falam, eu não gosto desse termo, que é a vivência de morte em vida. Eu, pessoalmente, eu não gosto, porque eu tenho uma visão um pouco mais otimista, como eu disse há pouco, né? Não é o fim. Mas, nesse contexto, analisando dessa forma, realmente é uma percepção que a pessoa está se partindo, né? Cada vez está ficando mais distante daquilo que ela foi, né? Isso é algo muito doloroso. Por isso que é importante as pessoas buscarem as informações, por isso que é importante, novamente, buscar comunidades, grupos de apoio e buscar o máximo de estratégias possíveis para que eles, no caso do familiar, manterem o autocuidado deles, porque o autocuidado ele vai ser fundamental para essa jornada de cuidar do familiar. É muito comum um cuidador familiar abandonar a vida por causa do seu ente querido. Isso é algo compreensível. A gente acaba que quer oferecer o melhor, o melhor, né? Mas isso não pode anular a nossa A gente tem que estar bem para cuidar, exato, né? A gente tem que estar bem, porque senão eu não consigo oferecer dentro daquela necessidade daquela pessoa. Eu gosto de falar muito que a gente oferece o que transborda, né? Exatamente. Então, mas às vezes acontece a gente oferecer, mesmo estando em falta. Mas o gasto de energia física, o gasto de energia mental é muito grande. Então, se você deixa de se cuidar, você passa a não encher seu copo, né? E cada vez ele vai se esvaziando mais. Até um momento em que o nível de estresse físico, mental é tão grande que isso traz um adoecimento grave para o cuidador. Então, é muito importante essa questão do autocuidado. Manter uma alimentação saudável, noites de sono tranquilas, fazer exercício físico, não descuidar com relação à saúde física, no sentido de que se tem uma doença, uma pressão alta, cuidar da pressão alta, ir ao médico de forma regular, não descuidar das prevenções. É fundamental o cuidador direto, familiar, se cuidar também. E para ele se cuidar, ele tem que também aceitar a ajuda. Verdade. É comum, seja uma filha, o filho, ou a esposa ou esposo, eles concentrarem tanto, centralizarem tanto o cuidado e não permitem que pessoas ao redor auxiliem também no processo de cuidado. Então, é um outro ponto muito importante, aceitar a ajuda. E no início, quando se tem um diagnóstico de um Alzheimer, é importante a união da família. É importante você se aproximar mais dos seus irmãos, mais do seu pai, da sua mãe, porque isso vai ser um dos pontos principais no cuidado do seu familiar. É um dos pilares principais no cuidado. A família está unida, é muito importante isso. É importante também, gente, vocês entenderem o que o Camilo está falando aqui é de fundamental. Aceitação, buscar cuidado, buscar uma rede de ajuda, buscar formas que pode melhorar a sua saúde mental, buscar uma terapia, de repente, porque vai te trazer mais tranquilidade nesse processo que um familiar está com Alzheimer. E entender o seguinte, que, igual ele falou, não é porque teve o diagnóstico que acabou. Uhum. É um processo, sim, difícil, que ninguém está aqui para, como se diz, dourar a pílula, não. A gente está aqui para trazer a questão da consciência, mostrando para vocês o seguinte, olha a necessidade da gente estar bem para poder cuidar
e entender a necessidade dessa pessoa que está acometida, né? Que está passando por essa situação. E aí a gente vê, Camilo, que muitas das vezes, e eu passei por essa situação, eu fui cuidadora por um tempo, e quando eu cheguei lá, eles estavam extremamente estressados, tanto a mãe quanto a filha, porque, na verdade, essa senhora tinha 87 anos, ela já não andava, ela ficava deitada praticamente o dia todo, não tinha banho de sol, então, porque ela era muito grande, então ninguém queria colocar ela na cadeira de roda para poder levar. Eu lembro que, às vezes, eu tinha que conversar com a filha e tinha que estar ali preparada mentalmente para poder ajustar ali, porque ficava assim entre a demência, né? A demência da senhora e a dificuldade da filha de entender, porque às vezes dava conflito de a filha querendo falar com a mãe, não, você tem que agir assim, você tem que ter esse comportamento. E a mãe não estava, ela já estava num processo do Alzheimer bem avançado, ela não estava entendendo. E muitas das vezes era um conflito, era conflituoso a relação ali, e a gente tinha que respirar fundo para poder dar conta. Era eu e uma outra enfermeira, uma amiga minha, nós trabalhávamos lá, e eu lembro que chegava dia que nós duas precisávamos de uma conversar com a outra para segurar a onda, porque a gente não estava bem como cuidadora, vendo a diversidade entre eles, as dificuldades de compreensão do Alzheimer. Os cuidadores, sejam cuidadores profissionais ou cuidadores familiares, eles passam por um nível de estresse muito grande. Vários estudos, eles mostram que a depressão, o transtorno de ansiedade, os distúrbios de sono, eles são mais comuns nessa população. A saúde mental, independente se é profissional ou familiar, um cuidador, ela potencialmente ela está muito debilitada, é muito fragilizada, está muito exposta, porque são situações de conflito praticamente o tempo todo, e coisas que vão surgindo, sendo que você às vezes não tem a mínima preparação para aquilo. Quer dizer, você nunca passou por aquilo, você nunca passou pela ação de ter que dar um banho no seu pai e ele ficar agressivo nesse momento. Você nunca passou pela situação, às vezes, da sua mãe começar a falar palavrões, ou querer te agredir, ou então ter alucinações, ver coisas, ou achar que os outros estão querendo fazer algo contra ela. Então, são situações muito difíceis e situações novas, que normalmente nunca se passou antes com relação àquilo. E isso causa eram situações rotineiras lá com a gente. Uma coisa absurda, né? E nem sempre se sabe o que fazer nessa hora. Frente a um idoso que está numa situação de agressividade, um paciente com Alzheimer está numa situação de agressividade, ou tendo uma alucinação, ou tendo delírio, o que nós precisamos fazer, né? O mais importante é manter a calma, ter uma comunicação o mais tranquila possível, o mais leve possível, evitar confrontos. Porque, como você citou, às vezes a filha, o filho passa a confrontar, fala, não, pai, não tem nada ali na frente, não tem nenhuma criança, não tem nenhum bicho, você está vendo coisa, e fica batendo de frente, e isso só vai aumentar o nível de estresse, de atrito, porque o cérebro do paciente com Alzheimer é um cérebro doente, realmente ele começa a perder a percepção, o entendimento da realidade. E se ele vê um bicho, ele está vendo mesmo um bicho. Se ele está ouvindo uma voz, ele realmente acredita que a televisão está conversando real para ele. É isso que as pessoas não entendem. É porque eles acreditam que eles estão inventando, mas para ele é real. Tá inventando. Isso é birra, tá querendo chamar atenção.
mas é real, é muito real para eles, né? Então, é importante para a família manter a calma. Às vezes, tem que entrar na história, né? Tá não, entrar na história, então a gente contava altos casos, assim, eu entrava até no imaginário dela. É um exercício de criatividade, né? De criatividade, eu entrava naquele lugar dela lá e a gente ia batendo papo, e era porque o cuidado dela era ficar ali do lado dela, conversando com ela, né? Tinha alguns cuidados também, né? Que tinha que levar ao banheiro, tinha que dar banho. Tanto eu quanto a enfermeira, eu ajudava ela também. Então, assim, a gente ficava ali por conta dela. Aí, quando entrava nesse lugar, mas nós contava caso, entrava aquele mundo ali dela ali. E quando a gente, né, continuava a conversa, terminava, ela se acalmava. E é interessante que ela se acalmava. Às vezes ela estava em crise e ela começava a falar, daí a pouco a gente via que a conversa também, de uma certa forma, de não ficar afrontando ela, acalmava ela. O clima ia abaixando, né? Há 2 semanas atrás, um familiar, ele me fez essa pergunta: o que eu tenho que fazer quando a minha mãe conta uma história, né, que realmente não tem eira nem beira, né? Está delirando frente a algum fato? Olha, a melhor estratégia, é quase que uma resposta 100%, é não confrontar, não bater de frente, entrar às vezes na história, claro, dependendo do nível de história, porque às vezes é uma história que tem alguns conteúdos um pouco mais densos, um pouco mais pesados, ou mudar de assunto, trocar de assunto, redirecionar para outra. Minha mãe gosta de assistir novela. Então, mãe, vamos assistir a novela ali agora na televisão. Vamos dar uma caminhada aqui no jardim, no quintal. Vamos... me ajuda ali a picar uns legumes. Ela gostava mudar de tema, mudar de assunto. Eu lembro que ela gostava muito daquela TV católica. Sim. Nossa, eu aprendi rezar todas as rezas, né, dos católicos e tal, eu aprendi tudo. E assim, tinha dia que nós cantava também, que eu aprendi, né, de tanto ver, né, eu aprendi a cantar. Nós cantava também, daí a pouco, cala a boca, não quero que você canta mais nada, não. Você não tá sabendo cantar, não. Aí me xingava. E era assim, sabe? É interessante, né, gente? Quando a gente entende a conversa não violenta, né? Que é o CRV, né? Conversa não violenta. É uma conversa que você está ali não para atacar, você está ali para acolher aquela pessoa, sabendo da dificuldade dela. Naquele momento, é você que está no controle da conversa, né? Quer dizer, o paciente com Alzheimer, ele não tem a capacidade de inibir, às vezes, um pensamento, fala o que vem na cabeça, por uma disfunção cerebral. O cérebro, né, o córtex pré-frontal, não está funcionando bem. Mas você, familiar ou cuidador profissional, o seu cérebro está saudável. Exatamente. Então, você que tem que controlar a situação. Você não pode se perder nela. É cansativo, é desgastante. O gasto de energia mental, físico é grande, mas é importante ter esse tipo de ação. Por isso, voltando no autocuidado, que é importante o autocuidado, é importante ter horários de lazer, não descuidar da família, ter um sono de qualidade, buscar fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável. Manter os alimentação, hobbies. Gente, é fundamental. Então, isso que vai acabar te sustentando nessa jornada de cuidado. Porque se for analisar hoje, frente aos avanços da medicina, um paciente com Alzheimer, diagnosticado nas fases iniciais, ele tem uma possibilidade de viver muitos anos, 10, 12, 15 anos. E você precisa se preparar para essa maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona.
eu já tive alguns familiares que concentraram o cuidado familiar de uma forma tal, ou realmente não tinham apoio, infelizmente, dos irmãos, que passaram 3, 4, 5 anos, ou até mais, sem conseguir tirar uma férias. Nossa. Abandonando a família, nesse caso foi uma mulher abandonando, entre aspas, os filhos, o esposo, então causando realmente uma série de problemas graves. E é preciso, nesse momento, entender que precisa de ter o tempo para ela mesma. Eu queria só falar aqui com o pessoal de casa. Gente, se vocês já passaram por isso, se vocês têm alguém em casa nessa situação, comenta, curte, compartilha, fala para nós aí se isso já aconteceu com vocês. E se vocês já tiveram que largar, né? Sim. Largar tudo para poder cuidar de uma pessoa que está com Alzheimer ou que estava, né? Já passou por essa situação. Fala para nós aí. Eu me comprometo a responder tudo que surgir lá de comentário, de pergunta. A equipe vai me direcionar. Vai ser um prazer poder responder a vocês. Eu sou apaixonado com o tema. Realmente, um dos meus propósitos é poder ajudar diretamente o paciente com Alzheimer, tanto no cuidado direto com ele, que eu acho que isso talvez muitos médicos fazem, mas ter esse olhar holístico de cuidado de todo o ecossistema, isso é algo que realmente me faz muito feliz de poder estar ajudando. Sabe o que eu aprendi muito com você? É que você não está fechado só... o diagnóstico é esse aqui, então vamos fechar aqui, acabou, não tem como mais. Não, vamos abrir pontes, vamos ver o que a gente pode fazer no cuidado, vamos tratar o cuidador, Isso é fundamental como profissional, porque a gente vê um outro lugar. Nós temos que ser racionais, a gente tem que caminhar junto com a ciência, entender que realmente é desafiador, é uma doença... Não é fácil, né? Que tem as características dela, é algo que realmente é progressivo, degenerativo, que vai fazer aumentar as dependências, mas o olhar empático, o olhar afetuoso, o olhar com amor, com carinho, ele é fundamental. Não posso ficar centrado só no paciente. É importante, mas tem todo um ecossistema envolvido. Onde que ele vive? Quem que é o cuidador principal? Tem condição de... Como está o emocional, desses cuidadores, dessas pessoas que estão ali? Como é a condição... Até isso tem que olhar, a condição financeira, o que eu posso ajudar no direcionamento frente às vezes, um relatório para buscar uma melhoria de um benefício. Então, a gente tem que ter realmente esse olhar mais holístico, esse olhar mais aberto, um olhar humano. Ali tem uma vida, né? Não é um objeto, né? Continua sendo o seu José, a dona Maria, seu Joaquim, a dona Josefa. Continua sendo o pai de alguém, a mãe de alguém, o esposo, a esposa, o irmão. Não é porque existe uma doença que está retirando dela alguns pontos primordiais, né, para o ser humano, é que a gente vai entender que ele não deixa de ser humano. Não é porque realmente ele não consegue mais lembrar de fatos recentes, não consegue se orientar mais no tempo, no espaço, não consegue mais localizar o banheiro, ou até mesmo não sabe mais identificar os membros da família, como sendo uma filha, um filho, o esposo, esposa, que a gente vai achar que não tem uma pessoa ali. Não tem valor, né? É um doente, é uma doença. Não, exatamente. Continua sendo aquela pessoa que tem toda uma história, teve toda uma vida e merece muito respeito, merece carinho, merece amor. É difícil,
voltando, né? Não é romantizar a coisa Mas a medicina também precisa ser humanizada, né, precisa. né, doutor Camilo? Porque a gente precisa disso, a gente precisa desse cuidado, né? Essa visão além, né? A gente não pode, claro, a técnica, né, a ciência, ela é fundamental. Mas se você não tiver um olhar empático e não focar só na doença, as coisas não vão caminhar, o desfecho não vai ser um desfecho bom. Exatamente. E aí, às vezes, você vai... Até hoje mesmo, a gente vai ao médico e, às vezes, a pessoa está ali passando por um momento de crise e você está achando que... você está naquele pensamento assim... tá com dor aqui, tá com dor ali. Mas quando você tem uma visão mais humanizada, você fala, peraí, isso aí é uma crise de ansiedade. Isso aí não é isso que ela está trazendo. Qual que é a origem dessa dor, Por né? trás dessa fala tem uma raiz aí. Então, a gente vai ter uma visão mais humanizada com uma assertividade maior até para trazer esse diagnóstico, para falar assim, eu vou te indicar isso. Isso vai resolver seu problema, né? E, às vezes, a gente não vê isso em inúmeros profissionais. Um fato que vem, infelizmente, acontecendo na medicina e acontece em outras profissões da área de saúde, o médico cada vez se vê numa situação que tem que atender um número cada vez maior de pacientes, num intervalo cada vez mais curto e ele acaba focando no problema sem unir os pontos com relação à possibilidade de algo mais. E a medicina, ela precisa muito disso aqui, do ouvido. Exatamente. O ouvido é muito importante. Um estudo recente mostra que, em média, o médico interrompe o paciente após a primeira fala dele, após 12 segundos. O que isso quer dizer? A pessoa entra no consultório, senta, eu viro, ô Leila, como você está se sentindo? O que você está sentindo? Aí você começa a falar, isso. 12 segundos, o médico já interrompe e já começa a comandar, né, aquela história, falando, que é importante, claro, né? Mas o ouvido, ele é muito importante. Então, você tem que deixar a pessoa falar. Quando ela parou, aí você entra como médico. Pelo menos isso algo que eu tenho tentado fazer. Até aí você já conseguiu perceber monte de coisa dentro daquela fala. Muita coisa. Então, o ouvido é um órgão muito, muito importante para o profissional da área de saúde. Ô, doutor, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer para evitar o Alzheimer? Nossa, essa pergunta é também muito boa, porque é outro tema que eu adoro falar, que é sobre a prevenção. Os estudos também mostram que de cada 10 pacientes com Alzheimer, 4 poderiam não ter a doença se eles tivessem tomado alguns cuidados ao longo da vida. E que cuidados são esses? Estudado mais, o estudo, principalmente o estudo nos primeiros 20 anos de vida, ele é muito importante como prevenção de uma demência de Alzheimer. Então, quando se estuda... Os jovens precisam de ouvir isso, hein? Isso é uma informação muito importante, porque pensa o seguinte, quando um país, um estado, uma cidade está estimulando o estudo das crianças, dos adolescentes, ela está pensando lá na frente. Ela está auxiliando a reduzir o risco de uma demência de Alzheimer. Então, é muito importante, além de todos os pontos que o estudo nos traz, né, como seres humanos, ainda tem esse ponto. Outro fato muito importante na prevenção do Alzheimer é a prática da atividade física. Quem pratica atividade física tem menos risco de desenvolver Alzheimer. Dormir bem, o sono de qualidade
também é um fator protetor. Pessoas que dormem mal, especialmente quem tem apneia do sono, tem mais chance de ter Alzheimer. Então, quando você tem uma boa higiene de sono, quando realmente você busca ter um sono de qualidade, você está reduzindo o risco de ter uma demência de Alzheimer. Controle de doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, especialmente se tem um LDL alto, que é o colesterol ruim, são fatores de risco quando não tratados. Gente, então, olha... Quem é hipertenso, além, claro, de todos os outros benefícios do controle da pressão alta vai ter, ele também está protegendo o cérebro. Quem é diabético, além de todos os benefícios do controle do diabetes, também está protegendo o cérebro. Quem tem um colesterol alto, o LDL alto, também está protegendo o cérebro. Outro ponto que é muito importante é não fumar. O cigarro é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do Alzheimer. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também é um fator de risco. A hipoacusia, quem tem baixa audição e não trata, apresenta uma chance maior. A depressão, especialmente a depressão quando surge depois dos 50, 60 anos, não tratado, é um fator de risco também para Alzheimer. Então, quando você cuida da sua saúde mental, quando você realmente busca estratégias para prevenir uma depressão, você está protegendo o seu cérebro. A baixa visão... Então, idosos que têm problemas de visão e que não estão sendo corrigidos, têm um risco maior de ter Alzheimer. Então, quando você faz um rastreamento em grande escala da visão das pessoas e está tratando aquela condição que causa a visão ruim, você está prevenindo também. Gente, basicamente... Todo o nosso cuidado com o nosso corpo está ligado à nossa mente, está no autocuidado da nossa mente. E não se fala sobre isso. Assim, a gente fala do fim, né? Do fim que eu falo, da doença especificamente, né? Do Alzheimer. Mas aquilo que pode levar ao Alzheimer, a gente não ouve falar. Então, quando eu falo... a ciência fala, né, que a baixa audição é um fator de risco, as pessoas ficam um pouco assustadas. Falam, mas... Como assim? Nunca ouvi falar sobre isso. Quando eu fui ler a respeito do Alzheimer, para me entender um pouquinho, eu falei, meu Deus, porque eu já estudei um pouco a respeito, mas eu falei assim, gente, pressão alta. Porque eu sou aquela pessoa que, assim, né, tô tentando me encaixar na pressão alta de tomar um remédio certo. Falei, gente, pressão alta não é possível. Né? Quem tem essas doenças crônicas precisa as doenças crônicas. Buscar tratar das condições, porque uma vez tratado, o risco ele é reduzido e passa a ser o risco igual de alguém que não é hipertenso. O sedentarismo também é um fator de risco para Alzheimer. Então, se for analisar, muito pode ser feito para tentar reduzir a população acometida por essa doença. E no Brasil tem que se ter um cuidado muito especial relacionada a esse tema, porque a população brasileira está envelhecendo. E muito, né? E à medida que a população vai envelhecendo, o número de casos de pacientes com Alzheimer ele vai naturalmente aumentar, porque o principal fator de risco para o surgimento do Alzheimer é a idade. Idade não tem como modificar. A gente quer envelhecer, né? Mas junto com o envelhecimento, o risco também do surgimento do Alzheimer vai aumentando. A gente também tem aquela questão, né? Porque antigamente, 60 anos, a pessoa já estava bem idosa. Sim. Hoje as pessoas estão tendo uma sobrevida maior, uma sobrevida, né? Bem maior. Então, e isso se dá por uma série de fatores. A medicina está ficando mais avançada, melhoria de condições sanitárias, vacinação em massa, isso tudo faz com que a população envelheça mais. Então,
tem o efeito contrário, né, colateral do envelhecimento da população, que estatisticamente falando, vão aumentar os números de pacientes. E, ao mesmo tempo, a população brasileira está envelhecendo e a população jovem está diminuindo. Isso vai refletir lá na frente no quê? No cuidado. Quem que vai cuidar dos nossos pacientes? Quem que vai cuidar de nós? Por isso que tem que se falar em prevenção. Por isso que tem que se falar em estratégias para tentar reduzir o número de pessoas acometidas por essa doença. Quem sabe também, eu sou otimista, já falei isso há pouco, a ciência também não descubra uma cura, uma vacina. Isso vai fazer realmente com que essa preocupação ela reduza de uma forma significativa. Aposto que eles devem estar assim, trabalhando absurdos para conseguir isso. Por vários motivos, vai ser algo... porque a gente sabe que tem muitas pesquisas dentro do Alzheimer, exatamente pela essa população que lá vai envelhecendo, lá vai ficando mais tempo, né? Tendo uma sobrevida maior. Então, precisa dessa pesquisa. É fundamental as indústrias farmacêuticas estarem investindo no tema, tentando descobrir medicamentos que possam ou barrar, ou curar, ou lentificar ainda mais o processo da doença. E os governos também têm que estimular, né, a ciência dentro das instituições no Brasil, por exemplo, as instituições federais, tem que ter uma verba para isso, porque o Brasil ele vai ser muito afetado com esse envelhecimento. O Brasil vai ser muito afetado relacionado ao aumento do número de casos de Alzheimer que vai acontecer. Isso não é futurologia, não é uma coisa que a gente... eu acho que vai acontecer. É natural, é o principal fator de risco não modificável do Alzheimer. Então, o governo tem que ter políticas, né? Tem que ter investimentos. Políticas públicas. E aí segue. Para investir nessa área. Porque a gente sabe que a área da saúde tem realmente um investimento muito alto, mas a gente também tem que focar... esse aqui, ó. O quanto que isso traz a dificuldade de acesso, de cuidado, acesso à informação e de a gente entender também... Por exemplo, você vai num posto de saúde, será que eles te informam da forma que a gente está conversando aqui? Muitas coisas a gente não sabe, vai pegar ali fragmentos. E quando é investido em informação, a gente está bem instruído para poder entender. Então, gente, aqui, ó, vou falar com vocês. 2 coisas. A primeira é o curso do Dr. Camilo, que está aí para vocês. Você, como cuidador, ele vai lançar o curso dele. Ele vai estar falando o dia e quando que vai ser. Está perto de você aprender mais sobre os cuidados com a pessoa que está com Alzheimer. E também, se você quiser gravar aqui o seu podcast, aqui no Vitrine Rec Studio, estamos aqui de braços abertos. Aqui tem uma produção ali por trás... Tem pessoas ali, as câmeras, ambiente. Aqui, se você quiser vir estacionar seu carro, se você está tranquilo aqui para poder deixar, você pode sair daqui para um happy hour tranquilamente. Então, aqui, tudo de bom. Você pode trazer aqui, ó, igual eu trouxe o Dr. Camilo aqui, você pode trazer também uma pessoa, um profissional, algo que você queira crescer, né, dentro da sua área. O estúdio Vitrine Rec Studio está aqui de portas abertas para você. E eu faço aqui um relato, né? E quem, porventura, quiser gravar um podcast, eu me coloco à disposição para ser entrevistado. Gente, tá vendo, gente? Todo mundo que quiser e achar o tema interessante, eu venho aqui gravar com você. Porque, realmente, nós precisamos de ter espaços em que as pessoas falem assuntos importantes, relevantes. Né? E é importante, Leila, espaços como o seu, porque o Alzheimer, né? Você não fica ouvindo
às vezes, o assunto sendo falado em podcasts ou sendo falado na grande mídia é muito incipiente, é muito raro. Então, eu agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade de estar podendo falar sobre esse tema. Realmente, eu estou gravando um curso, né, direcionado para familiares e pacientes com Alzheimer ou outras demências. Nesse curso, eu vou estar explicando sobre o que é as demências, quais os tipos, as principais dicas para o familiar com relação ao cuidado, vou falar sobre prevenção. Então, é um curso feito com muito carinho e preenche assim, uma lacuna que eu vejo, que é a lacuna da informação. É difícil, às vezes, você achar uma informação de qualidade, uma informação que você possa realmente confiar nela. E é um dos motivos principais que eu gravei. E dá um trabalho, sabe, Leila? Apesar da equipe ser muito boa, né? Não é fácil, não. Não, mas é um trabalhão. Então, eu convido vocês, no momento do lançamento, eu vou estar anunciando nas minhas redes sociais. E vai ser um prazer poder contar com vocês nesse curso, nesse produto, né, que eu vou estar lançando. Olha aí, gente, quantas coisas nós aprendemos hoje com o Dr. Camilo. Imagina nesse curso quanto que vai ser bom para você. E olha só, a gente tem que entender também que a gente está falando aqui do Alzheimer, que é uma das demências. E isso é algo que também ele vai ensinar, ele vai mostrar a outros. Tem o corpo de Levy? Isso, tem a demência vascular, demência com corpo de Levy, demência frontotemporal, tem a demência da doença de Parkinson. Então, é um universo. Se fala, acha que demência é sinônimo de Alzheimer, quer dizer, como se todas as demências fossem Alzheimer. Mas existem outros tipos. O Alzheimer é a demência mais comum. Ela representa 60% a 70% dos casos. Mas de 30% a 40% são outros tipos de demência. Tá vendo? Então, nesse curso eu vou falar sobre também esses outros tipos de demência. Nossa, e é importante muito, entender, viu? que existe essas outras demências, porque até o tratamento são tratamentos que diferem em parte do tratamento do Alzheimer. Existem, inclusive, demências que são potencialmente reversíveis. O que isso quer dizer? Existem demências que, quando diagnosticadas a tempo, você institui um tratamento e você consegue curar essa demência. Por exemplo, tem a demência secundária à hidrocefalia de pressão normal. Olha! Então, que é uma condição que, fazendo uma cirurgia, o paciente ele fica curado da demência. Mas, claro, o diagnóstico tem que ser feito no momento certo, porque cérebro é tempo. Então, se você demora muito para fazer alguns diagnósticos, não adianta mais alguns tipos de intervenções. Então, é um curso bem abrangente e eu garanto que está sendo feito com muito carinho. Muito carinho, amor. Carinho e amor e cuidado, né? Eu queria falar para você que, assim, eu queria ficar mais tempo aqui com você, porque, nossa, quando a gente falar de algo que a gente ama falar, né? Que é saúde mental, que é falar com uma pessoa assim que você tá... Eu tô aqui, eu acho que eu tô aqui amassando seu cérebro, porque eu tô querendo tudo. Eu vejo, assim, que eu aprendi muito, sabe? Uhum. É um momento, gente, que para você que está em casa, que vai ter a oportunidade de ver dentro do Conexões Saudáveis, que vai ter também através do Instagram, que você vai deixar seu Instagram lá para nós também. Instagram. O quanto que é importante a informação. E, principalmente, uma informação de alguém que sabe. Porque a gente pode pegar, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, mas conversar com uma pessoa que você vai poder absorver com coerência e falar assim, não, gente, eu posso aplicar isso aqui na minha vida que tá tranquilo. É muito bom. Assim, eu tô aqui querendo fazer mil e uma perguntas, você é uma das pessoas que vou estar lá no Conexões Saudáveis fazendo pergunta.
Eu queria te agradecer de todo o coração. Foi muito bom a nossa conversa. Passou tão rápido. Foi excelente, foi muito bom. Eu também gostei muito Gente, foi muito rápido. Aqui. E se tiver uma parte 2, você pode me chamar. Eu quero, com certeza. Com certeza eu quero. Porque a neurologia, a Alzheimer, saúde mental, são áreas que eu sou apaixonado. Então, eu encaro aí vários temas aí. Nossa, pode deixar que a gente vai te chamar assim. E assim, foi um prazerão. E de mensagem que fica é que não é o fim, né? Que Alzheimer não é o fim, tem muita coisa a ser feita, né? Mas para isso, como você disse, a informação ela é necessária e não perca a esperança, né? Se você está passando por algo semelhante na sua vida, né? Que se você está tendo que cuidar, né, do seu familiar com Alzheimer, não perca a esperança, se cuide, tenha autocuidado e precisando eu estou à disposição. Minha rede social principal é o Instagram, é o @Camilo Azeredo. Vai ser um prazer poder te ter como meu seguidor, viu? E se por acaso você está me vendo aqui pela primeira vez e for me seguir, me dá um oi lá e fala que você me conheceu na Leila, que vai ser... Eu vou ficar muito feliz em saber que você está vindo via o podcast. Então, gente, o Conexões Saudáveis está aí. Qualquer coisa, pode entrar lá. Vamos deixar o Instagram dele lá. Acesse, curte, compartilhe. Vamos passar informação boa aí, de qualidade para as pessoas. Nós ficamos por aqui, mas até logo, até o próximo podcast. E a gente fica por aqui.